eu sempre brinco que tem coisas que a pesquisa ela não consegue traduzir na escrita e nem nos números, porque essas crianças, como sabiam que elas iam usar o tablet para jogar, quando eles me viram chegando no corredor, eles davam um pulo assim de 1 metro de altura da alegria que eles estavam, porque eles iam fazer algo que para eles era bem prazeroso, né? Eu sou a professora Daniela Carine Ramos, né, do Departamento de Metodologia de Ensino, onde eu atuo na área de didática, e eu também atuo na pós-graduação em Educação, na linha de Educação e Comunicação. Eu já sou professora há mais de 10 anos aqui na universidade, e aí desde que eu entrei eu venho trabalhando com a questão dos jogos, na educação, com as tecnologias, que era o que eu já vinha desenvolvendo desde as pesquisas de mestrado e doutorado. Eu e a professora Dulce Márcia Cruz, a gente tem um grupo de pesquisa que é o EduMídia, que é um grupo voltado para a investigação de tecnologias na educação, educação à distância, formação de professores para a integração dessas tecnologias, e a gente tem uma das linhas muito forte do grupo, que é a questão dos jogos digitais aplicados no âmbito da educação. Os projetos de pesquisa que eu tenho desenvolvido, a maior parte deles, então, voltam-se para a questão do uso dos jogos digitais para pensar as funções cognitivas, né? Então, já há alguns anos a gente tem desenvolvido um conjunto de pesquisas, né, e desenvolvimento também de jogos voltados para melhorar as funções executivas, dimensões que integram várias habilidades cognitivas que são muito importantes para o processo de aprendizagem, né? Então, como a atenção, o controle inibitório, a memória de trabalho, né, e outras funções que trabalham integradas em várias atividades que a gente desempenha no cotidiano e especialmente no processo de aprendizagem. E aí a gente começou a desenvolver várias intervenções em conjunto com a questão da extensão, para o desenvolvimento de jogos e também com a coleta de dados, para tentar investigar como que o uso desses jogos poderia contribuir para fortalecer essas funções e assim contribuir com o processo de aprendizagem na escola, né? Então a gente já vem desenvolvendo vários projetos de intervenção integrados no horário da sala de aula, no horário em que as aulas estão acontecendo, atendendo crianças que têm uma maior dificuldade fora do horário de sala de aula, né, em pequenos grupos, atendimentos individuais, atendimento com as turmas. A gente teve crianças que se tornaram mais persistentes, que elas antes logo desistiam no problema de matemática e eles começaram a ter mais persistência naquilo, melhoraram a relação entre os colegas, ficaram mais atentos àquilo que acontecia em sala de aula, por essa experiência pautada no uso dos jogos digitais na escola, né? E a gente tem tido várias evidências de melhoras em vários âmbitos, assim, seja pelo próprio exercício que o jogo propõe, né, em que você tem que estar atento àquelas tarefas, né? A gente tem essa impressão já no cotidiano de que as crianças, quando estão jogando, ficam muito atentas e imersas naquela atividade, e aí a gente se pergunta, mas por que eles não estão imersos também no que acontece na sala de aula? E aí a gente entende que como a gente também aprende, a gente aprimora essas habilidades pela experiência, se eles exercitarem essa capacidade de atenção no jogo, a gente supõe, né, e a gente espera que ele transfira essa melhora da atenção também para outras atividades. E a gente tem encontrado algumas evidências de que há essa transferência. Então é claro que se eu uso o jogo de forma mediada, orientada, eu posso ter uma contribuição para o processo de aprendizagem. Então, vários dos projetos que a gente tem desenvolvido voltam-se para isso. E aí a gente tem um grande projeto guarda-chuva, que é a Escola do Cérebro, que é uma plataforma que integra 7 minigames, que foram jogos desenvolvidos, né? E, na verdade, são jogos que já existem, assim, são jogos bem clássicos, como o Tangram, o Tetris, mas que eles foram redesenvolvidos para que a gente pudesse ter acesso à base de dados, né? Ou seja, o desempenho, poder analisar também esses dados de como vai sendo a melhora, de como eles vão se comportando dentro desses jogos, né? A gente agora também tem trabalhado um novo projeto, que é o SensiDex, né, que é um jogo para trabalhar as emoções. A gente iniciou esse projeto antes da pandemia, e com a pandemia a gente tem observado uma grande demanda em relação ao acolhimento emocional, de trabalhar algumas questões que ficaram, né, assim, nessa pandemia, especialmente para as crianças. Então agora a gente tem começado uma fase de teste de um conjunto de jogo relacionado a uma narrativa, que tende a trabalhar a competência emocional, ou seja, ajudar as crianças a identificarem as emoções, de como que as emoções influenciam sobre a forma como eu me comporto, do que é esperado. Então é um projeto que a gente vai entrar em campo agora e que a gente, né, espera que a gente possa utilizar o jogo também nesse sentido, né? Porque
ao jogar a criança a gente tem muitas emoções, né? Não só a criança, os adultos, porque a gente ganha, a gente perde, a gente lida com limitações, a gente tem regras que nos impedem de fazer tudo aquilo que a gente espera e a gente tem consequências em relação às ações que eu tenho no jogo, né? Então isso acaba suscitando, e a gente sempre percebeu isso nas crianças, né? Quando eles interagiam com os jogos. Então a gente começou a olhar para isso, quer dizer, eu posso ter uma possibilidade de trabalhar essas emoções a partir do jogo. Alguns trabalhos que a gente também desenvolve nessas coletas e que vão para análises para além da questão do desenvolvimento de jogos e da intervenção é também analisar o efeito que essas tecnologias têm sobre os aspectos cognitivos. E no conjunto de pesquisas que a gente tem desenvolvido, o que a gente tem observado? Que um bom tempo, quer dizer, quando a criança joga até 2 horas por dia, ele vai tendo uma melhora em alguns aspectos cognitivos como a atenção. A criança que joga mais de 2 horas, e isso a gente olhando a média, né? Ele começa a ter um decréscimo. Por mais que a gente trabalhe com a tecnologia, que a gente de alguma forma, né, leve os jogos digitais para a educação, a gente também tem uma preocupação com o excesso, né, e com a forma como essa tecnologia também é consumida pelas crianças, muitas vezes sem ter uma orientação, sem ter um diálogo com o adulto e até mesmo os conteúdos que muitas vezes são vinculados nesses jogos digitais, né? Então, de alguma forma, trazer isso para a escola também permite que os professores orientem as crianças em relação a esses acessos que eles fazem, né, e que consequências que isso tem, né? Então, de alguma forma, a gente leva com esses projetos, quando a gente entra na escola, a gente movimenta e a gente faz que tanto o professor, quanto os alunos, quanto os pais comecem a pensar um pouco sobre o que são os jogos digitais, quais são os impactos, né, que eles trazem. E mesmo na ciência, né, as revisões de literatura que a gente faz, elas não são unânimes, né? Então a gente também vai ter pesquisas que vão trazer os malefícios que os jogos digitais podem ter no desenvolvimento da criança.